Cuidado, é um tigre. Não é um tigre, é um caminhão queimado. E aquele semi-lagarta e aquilo que parece uma árvore. Você precisa parar de ser tão paranoico. Não existem tantos tigres assim. Nossas chances de encontrar um são... Eu te disse... Então, A origem do Tiger, talvez o tanque mais famoso da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, é complexa. O desenvolvimento começou em meados da década de 1930, quando a empresa industrial Henschel e Sohn recebeu a tarefa de criar um tanque de ruptura pelo exército alemão. Durante o desenvolvimento, novas especificações para o tanque foram dadas, incluindo a espessura de blindagem exigida e o uso de um canhão principal de 75 mm. Após o início da guerra em 1939, as experiências contra tanques franceses e britânicos levaram a mais redesenhos, cada protótipo sendo desenvolvido a partir das tentativas anteriores. Em 1941, a Alemanha lançou a Operação Barbarossa. Apesar do sucesso estrondoso, os tanques alemães tiveram dificuldades para enfrentar os tanques soviéticos, especialmente o bunker móvel que era o KV-1 e o onipresente T-34, o que levou a mais redesenhos. Realizou-se uma competição para criar um novo tanque pesado capaz de superar o que os soviéticos pudessem colocar em campo. Realizada entre Henschel e Porsche, a Henschel venceu a competição e o Tiger entrou em produção. A versão final foi uma combinação de projetos da Henschel e Sohn, Porsche e Krupp. Ele recebeu a designação Panzerkampfwagen 6 Tiger. O Tiger passou a ser chamado de Tiger 1 com a introdução do Tiger 2. Dimensões. O Tiger 1 era um tanque grande, projetado com muitos recursos em mente, e a sutileza definitivamente não era uma delas. Ele pesava impressionantes 57 toneladas métricas, ou pouco menos de 63 toneladas americanas, sendo classificado como um tanque pesado. Para comparação, o rival T-34 pesava entre 26 e 35 toneladas dependendo da versão. O Tiger tem pouco menos de 8,5 metros de comprimento, com 3,2 metros de largura e 3 metros de altura. O Tiger era tão massivo que não podia contar com pontes menores sem risco de colapso, então tinha recursos especiais para garantir que pudesse atravessar um rio. Esses recursos incluíam um casco e torre à prova d'água, um snorkel de 3 metros de comprimento e uma bomba para retirar a água que entrasse no compartimento de armamentos. O Tiger 1 foi projetado para ser capaz de sobrepujar qualquer oposição com facilidade. O canhão principal original de 75 mm foi substituído por um canhão de 88 mm QWK-36L56 baseado no canhão antiaéreo de 88 mm. A alta velocidade do projétil atravessava até as blindagens mais resistentes. Ele também era equipado com duas metralhadoras MG-34, uma montada no casco e outra coaxial ao canhão principal. E você nunca pode ter MG-34 demais, então uma extra podia ser montada no topo, que podia ser usada tanto contra a infantaria quanto contra aeronaves. Blindagem. O Tiger podia aguentar tanto dano quanto causava. A blindagem frontal do tanque era impressionante, com 100 mm de espessura, ou cerca de 10 cm. A blindagem lateral do Tiger 1 era um pouco mais fina, com 80 mm, 8 cm. O metal era uma liga homogênea de níquel e aço, menos quebradiça que outras blindagens e resistente à maioria das armas anti-tanque, exceto as mais potentes. A blindagem não era inclinada, o que dava ao Tiger sua aparência quadrada característica, além de influenciar no motor e no desempenho. As primeiras versões do Tiger 1 eram equipadas com o motor Maybach HL200 e 10 V12 de 21 litros que tinham uma potência de cerca de 650 cavalos. Quando isso se mostrou insuficiente para um veículo do tamanho do Tiger, ele foi atualizado para um motor Maybach HL230 de 23 litros que podia gerar mais de 700 cavalos de potência. Isso podia impulsionar o Tiger a uma velocidade máxima de cerca de 40 km por hora. Apesar dessa ser a velocidade em estradas, em terrenos não pavimentados ou irregulares, a velocidade máxima diminuía bastante. O Tiger também era uma fera sedenta, e o tanque de combustível de 475 litros dava ao Tiger um alcance operacional entre 72 e 120 km. Dependendo das condições, rodas e suspensão, o tanque rodava com 48 rodas de apoio entrelaçadas. Um sistema que distribuía o peso do Tiger, proporcionando mobilidade surpreendente para seu tamanho. Isso dificultava o reparo, pois era preciso remover várias camadas de rodas para acessar uma interna. As rodas de apoio eram revestidas de borracha, mas problemas de abastecimento levaram os alemães a adotar rodas de aço no início de 1944.
Essas rodas eram mais resistentes, permitindo aos engenheiros remover 16 rodas de cada lado nas versões posteriores e simplificar a produção. As rodas eram presas ao sistema de suspensão por barras de torção e, junto com amortecedores, davam ao Tiger uma condução relativamente suave. Tripulação. O Tiger tinha uma tripulação de 5 pessoas. No casco ficava o motorista à esquerda e o operador de rádio à direita. Na torre, o comandante ficava na traseira esquerda, o artilheiro na frente esquerda e o municiador à direita. Como o Tiger era o principal veículo do arsenal alemão, as tripulações eram escolhidas a dedo por sua habilidade e até enviadas para as fábricas da Henschel para aprenderem as complexidades da produção e da manutenção do tanque. Os primeiros Tigers foram encomendados em abril de 1942 e o primeiro lote enviado ao combate em agosto do mesmo ano. Devido às necessidades da guerra, a produção foi acelerada para que eles chegassem à linha de frente o mais rápido possível. Por isso, o Tiger I passou por diversas modificações durante a produção, com cada versão corrigindo falhas do projeto ao longo do processo. Quase todo mês, uma nova característica era adicionado, modificado ou removido. O Tiger também era caro, com cada tanque custando cerca de 250 mil marcos do Reich. Para comparação, o Panzer V Panther custava cerca da metade desse valor. Também eram necessárias cerca de 300 mil horas de trabalho para construir um Tiger, quase o dobro do que para um Panther. Por causa dessas limitações, apenas cerca de 1.354 tanques Tiger I foram construídos. A produção durou de abril de 1942 até agosto de 1944, quando o Tiger foi descontinuado em favor do Tiger II. Havia variantes alternativas, incluindo um veículo de comando que possuía rádios extras. Mais famoso foi o Sturm Tiger, ou Tiger de assalto, que possuía um gigantesco morteiro de 380 mm projetado simplesmente para arrasar as posições inimigas. Houve um Tiger com guincho, mas apenas um exemplar é conhecido, indicando que provavelmente foi uma adaptação improvisada e não um veículo dedicado. O Tiger em combate. O primeiro lote de Tigers a sair da linha de montagem foi enviado para a frente oriental, perto de Leningrado, em agosto de 1942. E tiveram sua primeira grande operação de combate na Grande Batalha de Tanques de Kursk, em 1943. Havia algumas falhas no Tiger I que afetavam um veículo que de outra forma era eficaz. Era uma máquina complexa que sofria inúmeras falhas mecânicas. Os problemas mais comuns eram falhas na caixa de câmbio ou no motor. Muitos tanques Tiger tiveram que ser abandonados após quebras catastróficas. Olhando para outros tanques alemães da guerra, pode haver um certo padrão aqui, quando eles estavam operacionais. No entanto, não havia nenhum tanque que inspirasse tanto medo no inimigo, como o Tiger. Os aliados assistiam horrorizados enquanto o canhão de 88 mm atravessava até mesmo os tanques mais resistentes com facilidade, e o fogo de retorno deles ricocheteava inutilmente no casco do Tiger. Embora projetado como veículo de rompimento, com a guerra virando contra a Alemanha, o Tiger passou a ser usado defensivamente, emboscando colunas de tanques aliados e causando caos. Um único Tiger em uma posição vantajosa, com uma tripulação experiente, podia devastar formações inimigas que o superavam em número. Em um exemplo, o as do Tiger, Michael Whitman, destruiu 14 tanques britânicos, 15 veículos blindados de transporte de tropas e 2 canhões antitanque em menos de 15 minutos. Histórias como essas alimentaram a chamada tigrofobia, onde as tripulações de tanques aliadas viviam com medo constante de encontrar um. Até o final da guerra, isso era tão comum que os tigres eram culpados pela destruição de veículos aliados. Mesmo quando o verdadeiro culpado era outro tipo de tanque ou até mesmo um canhão antitanque, o medo gerado pelo tigre superava em muito sua real eficácia no campo de batalha. Um legado que foi consolidado em filmes de Hollywood que enfatizavam sua superioridade sobre seus adversários. Mesmo hoje, persiste o mito de que seriam necessários 5 tanques aliados para destruir um único tigre. Hoje restam apenas alguns tigres, e apenas um está em condição operacional. O Tiger 131, localizado no Tank Museum em Bovington, no Reino Unido. Dentro do M4 Sherman. Um dos aspectos mais famosos da Segunda Guerra Mundial foi a introdução da guerra de manobra rápida, liderando avanços relâmpago em território inimigo. Eram tanques de alto desempenho, bem diferentes das caixas de metal desajeitadas da Primeira Guerra Mundial. Entre os famosos modelos de tanques que cruzaram os campos de batalha, poucos são tão icônicos ou tão controversos quanto o americano M4 Sherman. Na década de 1930, os Estados Unidos estavam atrás de outras potências mundiais no desenvolvimento de tanques.
Com o início da preparação para a guerra na Europa, os estrategistas americanos projetaram os tanques M2 e M3 veículos, que esperavam ser suficientes para qualquer conflito futuro. Após o início das hostilidades, vários M3 Lee foram enviados para a Grã-Bretanha e renomeados como M3 Grant, como parte dos acordos de empréstimo e arrendamento. Seu desempenho teve reações mistas. O M3 era um tanque robusto e confiável que operava bem nas condições adversas do norte da África, mas as características positivas do veículo terminavam aí. Ele tinha um perfil alto, o que o tornava fácil de ser avistado e oferecia um alvo grande para o fogo inimigo. Outro aspecto infeliz do seu projeto, no entanto, era a ausência de uma torre giratória. O canhão principal era montado em um suporte lateral no casco com um arco de tiro limitado, o que significava que todo o veículo precisava girar para engajar os alvos. Com essas limitações em mente, os planejadores americanos usaram os projetos do M3, assim como do M2, mas o tornaram maior e mais poderoso. Já em abril de 1941, os planos para o M4 Sherman estavam sendo elaborados, e em setembro daquele ano, o primeiro protótipo estava pronto para testes. Após alguns pequenos ajustes, o M4 estava pronto para produção em larga escala em fevereiro de 1942. Produção e variantes. O Sherman foi projetado para ser simples e fácil de produzir em massa. Ao longo da guerra, 11 fábricas produziram M4S em enormes quantidades. Quando a produção foi encerrada, quase 50.000 haviam sido fabricados, ficando atrás apenas do soviético T-34 em termos de volume. Devido à natureza simples do chassi do M4, as modificações no design básico eram fáceis de criar, e inúmeras subvariantes foram desenvolvidas, incluindo versões mais poderosas de caça-tanques, uma variante lança-chamas. O chassi serviu de base para um obuseiro autopropulsado, um veículo de recuperação de tanques e um lançador de pontes. Dimensões: o M4 Sherman é classificado como um tanque médio, pesando cerca de 30 toneladas com um comprimento de 5,80 e 4 metros, uma largura de 2,60 e 2 metros, e tinha 2,70 e 4 metros de altura. No entanto, isso pode variar um pouco dependendo de cada subvariante. Desempenho: o Sherman era movido por um motor Continental R900 e 75 C19 de 9 cilindros, capaz de produzir até 400 cavalos de potência, e podia atingir velocidades de cerca de 48 km por hora. Mais tarde, variantes receberam motores mais potentes que podiam gerar até 450 cavalos de potência. O tanque de combustível armazenava até 175 galões de gasolina, dando ao veículo autonomia máxima de cerca de 193 km. Graças à construção simples e confiável, o M4 podia percorrer até 6.400 km antes de precisar de manutenção, operando por mais tempo que muitos tanques da época. Se reparos fossem necessários, o design simples permitia que as equipes fizessem consertos básicos sem equipamentos ou mecânicos especializados. Tripulação do tanque. A tripulação de um Sherman era composta por 5 homens: o comandante, o motorista, um copiloto que também operava uma metralhadora, o atirador e o municiador. O interior do M4 era espaçoso em comparação com muitos outros tanques e, embora as condições estivessem longe de ser luxuosas, era um pouco melhor do que a maioria dos veículos contemporâneos. O acesso era feito por 4 escotilhas, 2 localizadas na frente do casco e outra no topo da torre. Havia uma escotilha de escape no piso atrás do assento do motorista, permitindo à tripulação abandonar o veículo em emergências. O motorista ficava na frente esquerda do casco e dirigia o tanque com um par de alavancas de controle e pedais no piso, com os controles da transmissão à sua direita. A visão externa era inicialmente por uma fenda de observação, depois substituída por um periscópio. Motoristas tinham visão limitada e dependiam do comandante para obter informações precisas ao conduzir o tanque. À sua direita sentava-se o copiloto, que também operava uma das metralhadoras calibre .30. Caso o motorista fosse incapacitado, ele assumiria como substituto. Localizado atrás estava o atirador, que girava a torre. Acima dele ficava o municiador, responsável por selecionar a munição e carregar o canhão, e o comandante, que comandava o tanque e indicava os alvos. Para engajar o alvo, o atirador acionava um interruptor de disparo e usava um pedal. O comandante do tanque observava o exterior por um periscópio, mas com campo de visão limitado. Muitos comandantes colocavam a cabeça fora da torre para enxergar melhor, ficando na posição mais vulnerável ao fogo inimigo. Os comandos eram transmitidos por intercomunicador, mas equipes experientes usavam comunicação não verbal. Por exemplo, o municiador tocava o atirador com o pé para sinalizar que o canhão estava carregado, economizando segundos no campo de batalha.
Blindagem. O Sherman era protegido por até 3 polegadas de placas de aço, inclinadas para ajudar a desviar os projéteis inimigos. A blindagem foi deixada deliberadamente limitada para economizar peso, tornando o tanque mais rápido e mais manobrável, embora isso reduzisse a capacidade de sobrevivência. A versão inicial do casco era de aço fundido, dando ao tanque sua aparência arredondada, enquanto versões posteriores eram soldadas. Versões posteriores do Sherman receberam blindagem mais espessa, devido aos confrontos com equivalentes alemães. As tripulações dos tanques no campo frequentemente reforçavam a blindagem com proteção improvisada, geralmente na forma de sacos de areia, blocos de concreto, elos de esteira sobressalentes ou qualquer outra coisa que pudessem encontrar. Esse tipo de blindagem fornecia proteção adicional limitada, mas também sobrecarregava a suspensão e o motor, e o general George Patton proibiu essa prática, embora as tropas continuassem a fazê-la mesmo assim. Armamento. As primeiras variantes do Sherman que saíram da linha de produção estavam equipadas com um canhão principal de 75 mm. Isso era geralmente eficaz contra muitos tanques alemães mais antigos, como o Panzer III IV, embora tanques posteriores como o Panther e o Tiger pudessem facilmente desviar o projétil de baixa velocidade, especialmente contra sua blindagem frontal. Com o canhão de 75 mm sendo lamentavelmente inadequado contra tanques alemães mais avançados, uma arma mais eficaz era necessária. Os britânicos foram os primeiros a ter a ideia de equipar o Sherman com o muito mais poderoso canhão de 17 libras ou 76,2 mm. Isso levou ao desenvolvimento da variante Firefly, que tinha uma suspensão mais robusta e uma torre estendida para acomodar o canhão maior. Esta e outras variantes, incluindo a E8 ou EZ8, usariam um canhão de 76 mm que tinha uma velocidade de saída muito maior e eram mais do que suficientes para lidar com a blindagem alemã. Todas as versões do canhão principal do Sherman, com exceção de uma variante de 105 mm, vinham com um estabilizador giroscópico. Em teoria, isso permitia ao canhão manter a elevação mesmo com o veículo balançando em terrenos irregulares. Na prática, o equipamento era complexo, muitas equipes não tinham treinamento adequado para usá-lo ou mantê-lo, e muitos nem o utilizavam. Além do canhão principal, o Sherman era equipado com um par de metralhadoras calibre .30, uma localizada no lado direito da parte frontal do casco, e a outra coaxial ao canhão principal. Uma metralhadora maior calibre .50 era montada do lado de fora da torre, tanto para capacidades antipessoal quanto antiaéreas. Devido ao grande número, ao design confiável e simples, e à facilidade de produção, o M4 foi enviado praticamente para todas as principais frentes de batalha da guerra. Apesar de a maioria ter sido usada pelos americanos, os Shermans enviados pelo Landley também foram utilizados por britânicos, soviéticos, franceses livres e outros aliados. A China recebeu 100 unidades da variante M4A4 da Grã-Bretanha para usar contra as forças japonesas na Birmânia. Até mesmo os alemães fizeram uso de alguns tanques capturados. Os Shermans também tiveram uma longa história após a guerra, sendo usados como principal tanque de batalha das Forças Armadas Americanas na Guerra da Coreia. Assim como por outras nações, incluindo Israel, Grécia, Iêmen, Irã, Iraque, Índia, Paquistão e várias outras. Mesmo até a década de 1970, poucos tanques acumulavam tantos mitos e tanta controvérsia quanto o Sherman. Sua má reputação vem do desempenho inadequado contra os tanques alemães, especialmente as variantes mais pesadas Panther e Tiger. A versão anterior, com o canhão de 75 mm de baixa potência, mostrou-se inútil contra a blindagem frontal desses veículos, forçando as tripulações dos tanques a manobrar para atingir a lateral ou traseira inimiga, muitas vezes confiando na superioridade numérica para destruir o tanque de vários ângulos. Embora seja verdade que o canhão de 75 mm era pouco potente para essa função, eles continuaram sendo produzidos mesmo depois que as versões de 76 mm foram criadas. O Sherman não foi projetado como um destruidor de tanques, mas sim para fins gerais. A maioria dos combates em que o Sherman se envolveu era de apoio à infantaria, e seus alvos eram ninhos de metralhadora, bunkers e peças de artilharia de campo, algo que o canhão de 75 mm era mais do que capaz de enfrentar. Outro mito envolve o apelido do M4, Ronsons, em referência à empresa de isqueiros, que tinha o slogan "Acende na primeira, todas as vezes". A Ronson só adotou esse slogan na década de 1950, tornando a referência uma falácia do pós-guerra. É verdade que antigamente os Shermans pegavam fogo após serem atingidos pelo inimigo, muitas vezes lançando a torre para fora do casco. Inicialmente, isso foi atribuído ao motor e ao combustível à base de gasolina, que queima mais facilmente que o diesel. Um estudo do exército logo concluiu que isso não vinha do motor, mas era devido à munição armazenada na torre, que podia desencadear uma reação em cadeia após ser atingida.
Esse problema foi mitigado removendo a munição armazenada ali e adicionando blindagem extra às áreas de armazenamento de munição. Esses e outros mitos dão ao Mi-4 Sherman uma reputação injusta de ser um tanque inferior. Na prática, ele tinha suas falhas e limitações, mas era um tanque de uso geral muito bem construído que cumpriu seu papel no campo de batalha de forma eficiente.